Olá, meus amigos, Henrique Massaro aqui para mais um vídeo de The Sopranos. Nesse caso aqui, o vídeo extra da semana falando sobre o 11º episódio da segunda temporada, também conhecido como antepenúltimo episódio. Eu disse no último vídeo análise que essa série de vídeos infelizmente está chegando ao fim, ou pelo menos aí vai passar por uma pausa sem previsão de retornar. Eu fico feliz de ver os comentários de vocês ali, né, lamentando o fim dessa série. Fico muito, muito contente e agradecido, cara, por cada comentário que eu recebi desde que eu comecei essa série, pela fidelidade de vocês enquanto público. Eu peço para que vocês não me abandonem, eu vou continuar produzindo muita coisa por aqui e falando bastante de The Sopranos também, sempre que possível. Mas essas análises pontuais, alguns já perceberam, elas são muito difíceis de manter por conta de público mesmo. Meu sonho é viver disso aqui um dia. E é difícil. Se esses vídeos não me dessem nenhum trabalho, eu seguiria mantendo eles até terminar. Independentemente das visualizações, porque, como alguns comentam, eu realmente acredito também que eles em algum momento podem estourar e pegar a visualização. A questão é que para fazer esses vídeos análise, eu escrevo cada palavra que eu falo ali. E eu assisto o episódio de novo e vou assistindo e pausando e pesquisando. Tem um vídeo aqui que eu falo, explico como eu faço um vídeo de The Sopranos. E isso acaba demorando muito, cara. Assim, é uma coisa que me toma muito tempo. Eu tenho um emprego aí de 8 horas por dia, tenho outros projetos e tal, e eu não consigo manter. Infelizmente eu não consigo manter. E ao mesmo tempo o canal fica abandonado para outras questões. Então é um pouco por isso que eu vou deixar um pouco de lado. Porém, tem sido uma caminhada muito legal. Eu adoro cada comentário de vocês. Eu realmente espero que vocês continuem comigo, porque a coisa vai. Eu tenho planos bem legais aqui pro canal, para minhas redes também, lá no Instagram, @massarohenrique, TikTok também, enfim, me sigam por lá. Mas é isso, só comentando um pouquinho dessa notícia que eu dei aí, infelizmente a série vai ser deixada um pouco de lado. Antes disso eu vou terminar, vou falar de todos os episódios aí, não vou deixar falta. Todos os episódios da segunda temporada, não vou deixar de fazer isso, não me sentiria mais frustrado ainda. Eu tô um pouco frustrado de não estar seguindo, porque eu queria fazer de tudo, mas a gente tem que reconhecer quando a gente não consegue dar conta. E infelizmente chegou esse momento, assim, fico triste, mas quem sabe no futuro essa série volta e eu posso terminar as análises completas. Vamos ver. Ninguém sabe de nada, vamos. Que nem aquele episódio de The Sopranos, ninguém sabe de nada. Aquele episódio que o Pussy desaparece, né? Mas eu acho que a coisa pode no futuro vir a retornar. Por enquanto é isso que temos. Eu acho que semana que vem e tal, eu já volto com o próximo episódio e vamos, né, falar aí desse 11º episódio então, de uma vez por todas, né, nesse vídeo extra, trazendo detalhes e curiosidades como eu sempre faço. Esse episódio, melhor dizendo, ele foi bem interessante. É um episódio que eu gosto bastante. Ele traz algumas discussões bem legais sobre essa. Cara, principalmente sobre essa falta de sentido da vida, essa questão existencial de qual é o sentido não tem nenhum, isso já foi trazido, é trazido ao longo de The Sopranos, foi bem trazido nessa temporada pelos filhos do Tony ali e tal, e nesse episódio aí realmente acontece muito por conta daquilo que eu comentei no vídeo de análise. É um episódio em que não tem nada pra acontecer. Os caras estão, o Júnior preso em casa, o Tony meio que tendo que fingir que trabalha ali e tal. É o puro suco da rotina, assim. E isso é muito legal porque os personagens se desenvolvem, os conflitos deles aparecem e a gente tem o privilégio de estar observando eles ali, né? The Sopranos é muito isso, assim, muitas vezes uma janela ali para a vida daquelas pessoas, assim como o Tony observa o mundo pela janela naquela cena ali em que praticamente ele é o peixe no aquário, né? Como eu comentei no vídeo de análise. Algumas curiosidades. Esse cara que aparece aí, que interpreta o Bob Zanoni, né? Uma das primeiras. Na verdade, eu acho que ele tem duas aparições. Acho que essa é a primeira. Essa é a primeira, na verdade, desse cara, desse personagem. O cara que interpreta ele é o Vito Antuofermo. Ele é o antigo campeão peso médio, meu Deus, que dificuldade. É o antigo campeão de peso médio, de boxe. Cara bem conhecido e não por acaso não, mas assim como outros personagens, ele é mais um cara que apareceu em filmes do Scorsese, do Coppola, um cara que The Sopranos faz muito isso, né? Leva geralmente atores menores desses filmes, desses grandes diretores que ficaram conhecidos
por esses papéis e tal, e que ascenderam a fama através de The Sopranos. Esse cara tem esse papel bem bonachão aí, né? Ele, né, nessa interação dele com o Rich. Sinceramente, eu não consigo lembrar quando é que ele aparece de novo, tá? Mas enfim, os filmes do que eu comentei, ele aparece nos Bons Companheiros, do Scorsese, e no Poderoso Chefão Parte 3, obviamente, do Coppola. Então é a primeira curiosidade que eu trago. Outra referência que provavelmente todo mundo deve ter pego, o Tony está conversando com um advogado que fala sobre o assassinato do Bevilacqua, e o Tony, ele fala que tem que parar com essas travessuras e tal. Travessuras, né? E o Tony fala pra ele, eu já disse, eu tava sozinho em casa, ou seja, I was home alone, que é o nome do filme original do Esqueceram de Mim, né? Home Alone, e por isso que o cara diz, você e o Macaulay Culkin. É por isso que ele fala isso, obviamente. Eu acho que é bem interessante nesse episódio a gente ver um pouco da dinâmica desses trabalhos de fachada que o Tony tem. Assim, não totalmente de fachada, porque é através desse. Quer dizer, é de fachada, mas não é que é um trabalho que não exista. O negócio existe ali da gestão sanitária e tal, da gestão de resíduos, mas é através disso que eles lavam dinheiro, que eles fazem boa parte das atividades criminais deles. E o Tony, ele teria um escritório lá e tal, só que ele nunca nem aparece, né? Mas a gente vê que são empresas que existem, né? Então isso nos mostra um pouco dessa dinâmica. Eu sempre acho interessante quando a gente consegue ter um pouco de acesso a como as coisas funcionam. E por exemplo, a gente entende também um pouco de como os caras mais periféricos ganham grana. O Rich April está usando uma das rotas do caminhão de uma empresa, que é a empresa do Bob Zanoni, né, eu acho, né? Uma das empresas do sindicato e tal, para traficar cocaína, o que vai atrair muita atenção do FBI, e o Tony não quer que isso aconteça nesse momento, né? Ele nunca vai querer isso, mas principalmente nesse momento. Uma referência que eu acho que pouquíssima gente pegou, inclusive o próprio Corrado Soprano Jr., é o seguinte, tá? Ele tá no hospital e o cara que é um US Marshal, que é Marshal é um título de investigadores ali dos Estados Unidos. O cara tá botando a tornozeleira eletrônica nele e aí o sobrenome dele é McLuhan e a enfermeira brinca, então você é um Marshal McLuhan. E o Júnior não entende. Por que é essa brincadeira? Porque Marshall McLuhan é um autor bem conhecido, um filósofo, né, canadense, que é do século XX, né? E aí, por que tem essa referência? Eu acredito que seja por isso, tá? Porque em 1970, num dos livros desse cara, do Marshall McLuhan, ele analisou e discutiu bastante uma peça do Eugene Ionesco que se chama The Bald Soprano, ou seja, o soprano careca, traduzindo. E aí o Júnior é careca e tal. Então pode ser por isso a piada, tá? Só que também a gente pode viajar bem mais nisso, porque o Marshall McLuhan também é o cara que cunhou o termo o meio é a mensagem. E aí dá pra pirar bastante nessa teoria da comunicação e associar com coisas que acontecem em The Sopranos. Eu acho que é um pouco pesar a mão nesse caso. Não consegui encontrar tantas relações assim. Mas se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar relações. E eu acho sempre legal dar uma viajada nisso. Embora eu acho que nesse caso não seja intencional, que não importa se é intencional ou não, mas eu não consigo ver tanto essa conexão. Talvez eu precise ler o Marshall McLuhan, que eu não li até hoje. Interessante que o Tony, ele tá observando pela janela e ao mesmo tempo ele tá sendo observado, né? Por quem? Por nós. Ou por Deus, sei lá, porque é um plongé, né? É o chamado olhar de Deus. Uma curiosidade só interessante, que para mim que amo o Bob Dylan, tá tocando... A trilha sonora de Sopranos é muito boa, né? E aqui também é uma música do Bob Dylan que tá tocando, que se chama You Gotta Serve Somebody, que é da fase do Bob Dylan que eu sinceramente não gosto tanto, que é a fase ali que ele se converteu ao cristianismo, não que isso tenha problema, mas que ele virou basicamente um cantor meio gospel, assim. Mas essa é talvez a melhor música dessa fase, é uma música que eu gosto bastante, e essa música que tá tocando. Sobre a Melfi, eu falei sobre isso no vídeo de análise, mas eu quero chamar atenção porque é um ponto que eu chamo atenção durante boa parte das minhas análises, que é o porquê que ela trata o Tony Soprano. E ela diz uma frase que é bem reveladora, né? Ela fala que ela tem medo e repulsa
do que ele pode contar para ela durante as sessões, só que ao mesmo tempo, de alguma forma, ela não consegue se controlar de querer ouvir. Que é um pouco como o ser humano age, assim, tipo, passa por um acidente trágico, violento. Não é legal ver aquilo, ao mesmo tempo todo mundo vira e para olhar. É, ninguém quer se envolver com atividades criminosas, porém todo mundo quer saber como acontece, o que acontece. Todo mundo acha abominável a figura de um serial killer, mas muita gente adora ouvir, assistir true crime. Então é um pouco disso que pega com a Melf, eu acho. O Tony é um pouco o ponto de excitação da vida dela, um cara que ela tem uma conexão com ele que eu acho que nem ela sabe bem explicar. Mas tem isso também, tem né, ela se sente instigada, assim, curiosa, basicamente, por querer saber as coisas que ele faz ao mesmo tempo que ela não quer. Então, nesse episódio, a gente tem um acesso bem legal à doutora Melfi, a esse íntimo dela. Só uma outra referência, o Tony está discutindo com o Rich April e sobre... Né, ele tá vendendo cocaína ali e tal, mandando ele parar, e o Tony se estoura com ele e o Rich começa a olhar indignado, com aquele olhar furioso dele que meio que é um pouco assustador. E o Tony debocha dele. Não adianta me olhar com esse olhar Manson. Ele tá se referindo ao Charles Manson, né, o grande dos assassinos em série mais conhecidos aí de todos os tempos. É um verdadeiro psicopata, um maníaco, e ele tá debochando do Rich porque ele tá com aquele olhar de louco, achando que ele vai assustar o Tony, e ele não consegue. Uma outra referência, galera, que eu quero trazer, eu confesso que essa eu achei na internet e eu não sei se cola muito, tá? Mas eu quero trazer por isso. O Tony tá desenhando os peixes no aquário e tem um gato do lado de fora. Eu consigo fazer muito essa análise, como eu disse no meu vídeo principal ali, né, dele se sentir como os peixes ali mesmo, de estar preso e meio que ser a presa também, porque o FBI tá na cola dele e tal, e aí tem um gato do lado de fora. Eu acho que existe essa discussão que é bem boa. Mas há quem diga que isso pode ser um foreshadowing, né, um prenúncio da morte do Pussy. Spoiler! Já tem, né, 24 anos que saiu o episódio. Por quê? Porque o Pussy vai ser morto, ou seja, ele vai dormir com os peixes, né? Na frase siciliana ali, como que a gente conhece desde o Poderoso Chefão. E Pussy também, apesar de Pussy sabem o que quer dizer, né? Mas também quer dizer, é um apelido para gato. Pussycat. Então, assim, poderia ser um simbolismo, segundo essa teoria, né, do subconsciente do Tony alertando sobre a traição do próprio Pussy. Não, pra mim não cola, não acho que faz tanto sentido, tá? Até porque isso foi meio que esquecido por enquanto. Mas me diga o que vocês acham, eu quis trazer porque não deixa de ser uma curiosidade. Uma outra, aí não curiosidade, é curiosidade, mas é mais uma referência, na discussão ali do Tony, conversa do Tony com o Júnior, o Júnior tá reclamando tal da situação em que ele tá e ele fala de forma bem nostálgica e saudosa da máfia, dos gangsters dos anos 50, né? E aí o Tony diz, diz isso pro Albert Anastasia. Por quê? Porque nos anos 50, o que foi 50? 50 principalmente, a época de ouro e tal, da máfia. Só que assim, tinha muito derramamento de sangue, né? O próprio Albert Anastasia, que o Tony cita, foi morto no show de uma barbearia, se não me engano. Isso aconteceu em 1957. Ele era um chefe da família Gambino, se não me engano. Eu vou confirmar aqui só para não passar uma informação errada sobre a máfia, mas eu acho que ele era Cano, tá aí. Família Gambino, isso mesmo, que é a família criada pelo Carlo Gambino, né? Sobre o qual eu já falei até num vídeo aqui em que eu falo sobre The Offer. A máfia interferiu em Poderoso Chefão, a série que fala sobre Poderoso Chefão. Mas enfim, foi um chefe da máfia que foi morto num desses derramamentos de sangue. Era isso de referência que a gente tinha. Esse vídeo ficou um pouquinho mais curto do que geralmente, mas é uma oportunidade pra gente conversar. Falando aqui sobre as referências, eu vou confessar pra vocês, que vontade de seguir fazendo e tal. É um conteúdo que me move muito, mas esse stop é mais eu reconhecendo que eu preciso dar uma parada, assim, que não tá dando pra mim. Mas vamos ver. Talvez volte no futuro. Obrigado para todo mundo que ficou até aqui, todo mundo que acompanha esses vídeos.
deixem um like para fortalecer, se inscrevam no canal. Já pedi, não tenho tanta esperança de conseguir aumentar muito, mas quer conhecer o clube de membros para me ajudar a manter esse trabalho que eu vou continuar fazendo? Pô, já te agradeço desde já. Tem a opção de valeu demais e tal, tudo isso ajuda muito. Vamos ficar cada vez mais próximos aí, fortalece aqui o canal como você puder, manda o vídeo para os amigos, tudo mais. Era isso. Grande abraço, até o próximo vídeo e tchau.